O avião sacudia violentamente no ar turbulento sobre o Atlântico, como se o céu de Portugal estivesse furioso com os segredos que carregava. Miguel, o designer gay de 32 anos cujos traços afiados e olhos castanhos profundos já haviam conquistado capas de revistas em Lisboa, sentiu o coração apertar não pelo balanço, mas pelo olhar de desprezo que o comissário de bordo lhe lançava ao anunciar: "Senhor, este assento não é para você. Volte para a classe econômica." A cabine de primeira classe, com seus coros macios e champanhe gelado, congelou em um silêncio ensurdecedor, enquanto Miguel percebia que sua jaqueta de couro bordada à mão, um símbolo de sua identidade que era criativa, era o verdadeiro alvo daquela humilhação pública. Miguel ergueu-se devagar, as mãos tremendo não de raiva, mas de uma dor antiga que ele pensara ter enterrado nas ruas efervescentes do Bairro Alto, onde crescera dançando fado misturado com batidas eletrônicas em bares escondidos. "Eu paguei por este assento", murmurou ele, a voz baixa mas firme, e quando como um desafio no ar rarefeito. O comissário, um homem de meia idade com um crachá impecável e um sotaque lisboeta carregado de falsidade, cruzou os braços. "Políticas da companhia, senhor. Voluntários para downgrade. E você? Bem, parece o tipo que se voluntaria." As palavras pairaram como veneno, e Miguel sentiu os olhares dos passageiros, executivos engravatados, turistas abastados, se voltarem para ele, alguns com pena velada, outros com o julgamento silencioso que ele conhecia tão bem desde a infância em uma família católica devota de Alfama. Enquanto arrastava sua mala de rodinhas pelo corredor estreito, o avião deu uma guinada brusca, e um grito ecoou da frente da cabine. Foi o acidente que mudou tudo. Uma senhora idosa, elegantemente vestida em um tailor azul, derrubou sua taça de vinho tinto sobre o colo do comissário, manchando sua camisa branca imaculada. Mas não foi o vinho que calou a cabine, foi o que veio a seguir. A senhora, com olhos flamejantes, apontou para o comissário e declarou em voz alta, com o sotaque nortenho rouco de Porto: "Você acha que pode tratar um homem como lixo por causa de quem ele ama? Eu vi o suficiente na minha vida para saber que o preconceito é o verdadeiro acidente aqui." O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o avião tivesse parado no tempo, e Miguel, já na porta da cortina separadora, virou-se para ver o comissário gaguejar, o rosto vermelho não só pelo vinho. Aquele momento, nascido de um tropeço acidental, propagou-se como uma onda através da cabine. Um homem de terno cinza, que Miguel reconheceu vagamente como o arquiteto famoso Tomás Ribeiro, ergueu-se de seu assento e estendeu a mão. "Sente-se aqui, por favor. Meu assento é grande o suficiente para 2 corações justos." Tomás, com seus 35 anos, cabelos pretos ondulados e uma barba bem aparada que acentuava o queixo quadrado, era uma figura conhecida nos círculos criativos de Lisboa, um homem hétero declarado, mas aliado ferrenho dos direitos que era após anos de ativismo discreto. Seus olhos, de um verde intenso como os azulejos de Sintra, encontraram os de Miguel com uma intensidade que fez o designer pausar, o coração acelerando não só pela humilhação dissipada, mas por algo mais profundo, um vislumbre de conexão em meio ao caos. Enquanto o avião estabilizava, Miguel sentou-se ao lado de Tomás, o cheiro de couro novo misturando-se ao perfume amadeirado do arquiteto. "Obrigado", sussurrou Miguel, sentindo o calor da perna de Tomás roçar acidentalmente a sua sob a manta fina. Tomás sorriu de lado, um gesto que revelava covinhas sutis. "Não me agradeça. Eu vi seu trabalho na última Bienal de Design em Lisboa. Seus bordados quer nas cortinas do Palácio da Ajuda. Revolucionários. O mundo precisa de mais como você, não menos." As palavras fluíram como o Tejo ao entardecer, e pela primeira vez naquela viagem de volta de uma feira em Milão, Miguel sentiu-se visto, não como o designer excêntrico, mas como o artista que era. Mas o Hugo do destino não parava ali. Enquanto o comissário, agora isolado em sua humilhação, servia as bebidas com mãos trêmulas, Tomás inclinou-se para perto e confidenciou: "Eu sei como é ser chutado para fora do lugar que lhe pertence. Cresci em uma família conservadora no Alentejo, onde ser aliado significava ser traidor. Mas um amigo. Um amor não correspondido, na verdade. Me ensinou que o silêncio é o maior preconceito." Seus olhos baixaram por um instante, e Miguel sentiu um arrepio. Era como se Tomás estivesse abrindo uma porta que ele próprio mal ousava entreabrir. A cabine, outrora um ninho de julgamentos, agora zumbia com conversas sussurradas. A senhora idosa contava histórias de sua juventude na Revolução dos Cravos, quando o amor livre desafiara ditaduras. Um casal de turistas holandeses aplaudia baixinho a intervenção. Até o piloto anunciou uma mensagem de boas-vindas inclusiva pelo interfone. À medida que o voo prosseguia,
Miguel e Tomás mergulharam em uma conversa que tecia fios invisíveis entre eles. Miguel falou de sua infância em Alfama, onde aprendera a bordar com a avó, transformando padrões tradicionais em símbolos de orgulho que era, flores entrelaçadas que representavam amores proibidos florescendo nas sombras das ruelas. Eu sempre fui o diferente, confessou ele, a voz embargada. Meu pai, um pescador devoto, me mandou para um colégio interno em Coimbra para endireitar. Mas lá, encontrei uma comunidade secreta, garotos que sussurravam poemas de Pessoa nos dormitórios, sonhando com liberdades que Portugal ainda engolia em silêncio. Tomás ouvia, absorto, traçando com o dedo o padrão bordado na jaqueta de Miguel, um gesto inocente que enviava faíscas pela pele do designer. Tomás compartilhou suas próprias cicatrizes. Eu era o garoto quieto em Évora, desenhando castelos impossíveis enquanto meus irmãos caçavam javalis. Meu melhor amigo, João, era como um irmão, até que nos beijamos uma noite de São João, bêbados de vinho de reguengos. Ele negou no dia seguinte, chamou de erro da juventude, e eu enterrei isso por anos. Mas ver você hoje me fez lembrar que alguns acidentes são portais. A confissão pairou entre eles, carregada de uma tensão não sexual, mas emocional, a vulnerabilidade de dois homens que, em mundos paralelos de criatividade e preconceito, encontravam eco um no outro. O avião desceu através de nuvens fofas, aproximando-se de Lisboa, e Miguel sentiu o peso da cidade natal como uma âncora. Voltaria para o estúdio no Chiado, para amigos como a drag queen Lúcia que o acolhera após o coming out, mas agora com uma faísca nova, incerta. Ao pousar no aeroporto de Humberto Delgado, a chuva fina típica de dezembro lavava as pistas, e a multidão se dispersou. Mas Tomás insistiu, deixe-me levá-lo para casa. Meu carro está aqui, e Lisboa à noite é melhor compartilhada. Miguel hesitou, o cansaço da viagem misturava-se ao medo antigo de ilusões, mas aceitou, sentindo-se puxado por uma corrente invisível. No Peugeot antigo de Tomás, com o rádio tocando fado melancólico de Marisa, eles rodaram pelas avenidas iluminadas pela luz alaranjada dos postes. Onde você mora? Perguntou Tomás, e Miguel riu baixinho. No coração do Barro Alto, onde as bandeiras arco-íris tremulam como promessas não cumpridas. Chegando ao prédio antigo de Miguel, com suas escadas rangentes e paredes cobertas de azulejos rachados, o arquiteto estacionou e desligou o motor. O silêncio da rua úmida os envolveu, quebrado apenas pelo gotejar da chuva. Eu não esperava isso hoje, disse Miguel, virando-se para Tomás. Seus olhares se encontraram novamente, e por um instante, o mundo encolheu para o espaço entre eles, dois corações batendo em uníssono, testando as águas de uma amizade que cheirava a algo mais. Tomás tocou levemente o braço de Miguel. Nem eu. Mas acidentes acontecem por um motivo. Vamos tomar um café amanhã. No À Brasileira, para discutir colaborações. O convite era casual, mas os olhos diziam mais, uma ponte sobre abismos de dúvida. Miguel assentiu, descendo do carro com o peito leve pela primeira vez em meses. Enquanto subia as escadas, ouviu o motor roncar e partir, deixando um rastro de possibilidades. Dentro do apartamento pequeno, iluminado por uma lâmpada de papel que ele mesmo desenhara, Miguel jogou-se no sofá e ligou para Lúcia. Amiga, você não vai acreditar no que aconteceu no voo. A voz rouca dela, vinda do outro lado da linha, explodiu em risos. Conta tudo, miúdo. Se envolveu um príncipe encantado, eu exijo detalhes. Enquanto narrava o incidente, Miguel ria, mas por dentro, uma semente de conflito brotava. Tomás era aliado ou algo mais? E se o passado de negações dele se repetisse? Na manhã seguinte, o sol de inverno filtrava-se pelas persianas do Chiado, pintando listras douradas no chão de madeira gasta. Miguel acordou com o celular vibrando, uma mensagem de Tomás: café às 10. Trago croissants de Belém. O designer sorriu, vestindo uma camisa branca solta com bordados sutis de âncoras estilizadas, símbolos de sua herança marítima portuguesa misturada à identidade que era. Caminhando pelas ruas íngremes, passou pelo Teatro São Carlos, onde outrora sonhara em projetar cenários para óperas de amores proibidos, e sentiu o pulso da cidade, vendedores de castanhas assadas, turistas admirando o aqueduto, e em cada esquina, ecos de uma Portugal que evoluía devagar, mas com garra. No À Brasileira, Tomás já esperava à mesa de mármore, 2 cafés fumegantes à frente. Bom dia, sobrevivente de primeira classe, brincou ele, erguendo a xícara. Miguel sentou-se, sentindo o joelho de Tomás roçar o seu sob a mesa, acidental de novo.
A conversa fluiu para o trabalho. Tomás falava de seu projeto para restaurar um palacete em Sintra, integrando elementos que na arquitetura, como vitrais com padrões de laços entrelaçados. Quero que você colabore nos tecidos. Seus designs poderiam transformar paredes em narrativas. Miguel inclinou a cabeça, intrigado. E o que te faz pensar que eu aceitaria? Depois de anos sendo o gay da equipe, em projetos, eu aprendi a proteger meu espaço. A resposta de Tomás foi sincera, os olhos fixos nos de Miguel. Porque eu vejo você, não o rótulo. E por quê? Bem, ontem me fez questionar minhas próprias paredes. O ar entre eles carregou-se de tensão emocional, um silêncio pontuado pelo tilintar de xícaras ao redor. Miguel sentiu o coração apertar, era atração. Amizade profunda. Ou apenas o rebound de uma humilhação recente. Antes que pudesse responder, o telefone de Tomás tocou. Era seu irmão, chamando-o para uma reunião familiar em Évora. Desculpe, disse ele, desligando. Família. Eles ainda acham que sou o solteiro eterno porque não encontrei a mulher certa. Se soubessem. O almoço se estendeu para o Rocio, onde compraram pastéis de nata quentes e sentaram-se no banco sob a estátua de Dom Pedro IV, observando o movimento da praça. Ali, Tomás abriu-se mais. João, meu amigo de infância, casou-se com uma prima minha. Toda vez que nos vemos em festas familiares, a esse olhar, arrependimento, talvez. Eu me sinto preso, Miguel. Como se meu ativismo fosse uma máscara para o que não ouso viver. Miguel ouviu, tocando levemente a mão de Tomás sobre o papel do pastel. Eu sei dessa prisão. Minha ex, Sofia, uma pintora lésbica incrível, terminou comigo porque eu me escondia dela nas reuniões com clientes conservadores. Você me ama, mas não o suficiente para lutar, disse ela. Doeu como o inferno. A tarde os levou uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais caíam como confetes sobre os caminhos de cascalho. Conversaram sobre sonhos. Miguel queria lançar uma linha de roupas que celebrasse a herança LGBT portuguesa, inspirada em figuras como o poeta António Boto, silenciado na era salazarista. Tomás sonhava em construir um centro cultural que era em Lisboa, um farol contra a homofobia rural que ainda assombrava o interior. Mas sob as risadas, crescia um conflito sutil. Miguel percebia os olhares demorados de Tomás, o jeito como ele se inclinava para ouvir, e temia que fosse piedade pós-incidente. Você me salvou ontem, disse Miguel abruptamente, parando sob uma araucária alta. Mas não quero ser um projeto de caridade. Tomás parou também, o rosto sério à luz filtrada. Não é caridade. É reconhecimento. Você me faz querer ser corajoso, Miguel. Como você é. O momento esticou-se, carregado de possibilidade, até que um grupo de crianças correndo com pipas os interrompeu, rindo. Eles continuaram, mas a semente da dúvida plantada em Miguel floresceu a inquietação. Naquela noite, num estúdio lotado de tecidos e esboços, ele rabiscou ideias febris, um vestido com padrões de ondas quebrando correntes, simbolizando liberdades conquistadas. Mas o rosto de Tomás invadia cada traço. Dias se transformaram em semanas, e a colaboração os uniu como fios em um tiar. Reuniões no ateliê de Tomás em Alcântara, à beira do Tejo, onde o rio refletia o pôr do sol como um espelho de bronze. Olhe isso, disse Tomás um dia, desenrolando um blueprint, uma fachada com janelas em forma de corações entrelaçados, bordas para os tecidos de Miguel. O designer tocou o papel, dedos roçando os de Tomás. Dessa vez, nenhum dos dois recuou. É lindo, murmurou Miguel. Como você. A tensão emocional escalava, pontuada por pequenos conflitos. Lúcia, ao conhecer Tomás em uma festa no Privé, o bar que era icônico do Bairro Alto, sussurrou para Miguel: ele te olha como se você fosse o sol de Monsanto. Mas cuidado, amor, aliados hetero às vezes confundem empatia com desejo. Miguel riu, mas a semente de dúvida crescia. E então veio o primeiro choque real. Durante uma visita ao palacete em Sintra, envolto em névoa mística, Tomás recebeu uma ligação de João. Ele quer me ver sozinho, explicou Tomás, o rosto pálido. Diz que precisa fechar um ciclo antes do casamento da nossa prima. Miguel sentiu o estômago revirar, ciúme. Medo de repetição. Vá, disse ele, forçando um sorriso. Ciclos precisam fechar. Mas sozinho no jardim do palacete,
com suas estátuas de ninfas que eram reinterpretadas, Miguel desabou em lágrimas silenciosas. Porque o destino os aproximava só para testar. Naquela noite, ele afogou a dor em um copo de ginginha no bar da esquina, ligando para Sofia, agora em Berlim. Eu pensei que tinha superado as inseguranças, confessou. Ela riu suavemente. Amor, o que era em nós é feito de camadas. Despeje, mas não perca ele por medo. Enquanto isso, Tomás dirigia para Évora sob a lua cheia, o coração pesado. João esperava no café da praça, o mesmo onde haviam se beijado anos atrás. Eu errei, Tomás, disse João, os olhos úmidos. Casei por pressão, mas penso em você toda vez que fecho os olhos. Volte para mim. As palavras atingiram Tomás como um soco, o passado ressurgindo, oferecendo o que ele outrora desejara. Mas ao visualizar o rosto de Miguel, os bordados vibrantes, a risada franca, ele balançou a cabeça. Era juventude, João. Agora, eu encontrei algo real, alguém que me faz querer construir, não destruir. De volta a Lisboa na madrugada, Tomás parou em frente ao prédio de Miguel, hesitando antes de bater à porta. Eram 3 da manhã, mas a luz do apartamento ainda ardia. Miguel abriu, olhos inchados, cheirando a licor de cereja. Você veio, sussurrou ele, puxando Tomás para dentro. Sentaram-se no chão, entre rolos de tecido, e Tomás contou tudo, o beijo antigo, a confissão de João, sua recusa. Eu escolhi você, Miguel. Não como aliado, mas como. O que quer que isso seja. Amizade, amor, o que vier. Miguel chorou então, não de dor, mas de alívio, abraçando Tomás pela primeira vez, um abraço casto, cheio de promessas emocionais. Mas o destino, cruel em sua quecidade, reservava mais reviravoltas. Na semana seguinte, durante a apresentação do projeto em Sintra para patrocinadores conservadores, herdeiros de fortunas do salazarismo, um deles, um industrial idoso de nome Sr. Vasconcelos, examinou os blueprints e bufou. Isso é degenerado. Corações entrelaçados. Isso é provocação, não arquitetura. A sala, com suas tapeçarias antigas, gelou. Tomás defendeu o projeto com veemência, a herança portuguesa reimaginada, amor em todas as formas, como nos poemas de Camões. Mas Vasconcelos riu, apontando para Miguel, e este seu consultor. Ouvi boatos. Vocês dois. Isso afeta a credibilidade. O conflito explodiu como um trovão. Miguel, sentindo o preconceito reviver o incidente do avião, ergueu-se tremendo. Minha arte não é boato, é verdade. E se isso ofende sua credibilidade, talvez o problema seja seu. A discussão escalou, vozes ecoando pelos salões de espelhos, até que Tomás interveio, dispensando Vasconcelos com uma frieza que surpreendeu a todos. O projeto prossegue sem você. Amor não é negociável. Fora da sala, no ar úmido de Sintra, Miguel confrontou Tomás, você me defendeu por pena. Ou porque sento o mesmo que eu, esse puxão que nos une. Tomás pegou as mãos de Miguel, os olhos flamejantes. Sinto, sim. Desde o avião, você me desarmou. Eu te amo, Miguel, não como amigo, mas como o homem que me faz inteiro. As palavras foram um clímax emocional, seladas por um beijo hesitante sob a chuva fina, o primeiro toque de lábios que confirmava o que os corações já sabiam. Não era paixão carnal, mas uma fusão de almas, profunda e transformadora, e quando as ruas de Lisboa onde amores quer floresciam apesar das sombras. Os meses seguintes foram um turbilhão de desenvolvimento. O projeto em Sintra ganhou tração, atraindo aliados inesperados. A senhora do avião, Dona Isabel, revelou-se uma mecenas rica de Porto, investindo na restauração com a condição de um espaço dedicado a artistas GLBT. Lúcia e Sofia voltaram para uma visita, formando um círculo de apoio que curava feridas antigas. Mas o maior teste veio com a família de Tomás, o jantar em Évora, onde o pai conservador, um viticultor alentejano, descobriu a relação através de fotos nas redes sociais. Você está jogando fora sua herança por... Isso, trovejou ele, batendo na mesa de carvalho. Tomás, com Miguel ao lado, ergueu-se. Minha herança é amor, pai. Igual ao que você e mãe construíram. Miguel é parte disso agora. O silêncio que se seguiu foi o mais tenso de todos, até que a mãe de Tomás, com olhos sábios, tocou o braço do marido.
Deixe-os, querido. O Alentejo ensinou-nos a plantar sementes no solo seco. Elas crescem, se você permitir. Lágrimas fluíram, abraços relutantes foram trocados, e pela primeira vez, Miguel sentiu-se parte de uma família que, devagar, se abria. O clímax da jornada veio na inauguração do centro em Sintra, sob um céu estrelado de verão. A fachada brilhava com vitrais de corações tecidos de Miguel dançando ao vento. Tomás discursou, voz embargada: este lugar é para os chutados para fora, dos assentos, das famílias, dos corações. Que nossos acidentes nos levem à verdade. Miguel, ao seu lado, apertou sua mão, os olhos cheios de gratidão. A multidão aplaudiu, mas para eles, o verdadeiro eco era interno, um amor profundo, forjado em conflitos, que superara entendimentos, preconceitos e silêncios. Anos depois, caminhando pelo Tejo ao pôr do sol, Miguel e Tomás planejavam o próximo projeto, uma linha de design que contasse suas histórias. Do acidente ao lar, brincou Miguel. Tomás riu, puxando-o para perto. E todo dia, um novo voo. Em Portugal, onde o fado cantava tristezas passadas, seu amor era a melodia de um futuro luminoso. O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas entreabertas do apartamento de Miguel no Bairro Alto, pintando faixas douradas sobre o chão de tacos desgastados pelo tempo. Era uma manhã de sábado, 3 meses após a inauguração em Sintra, e o designer acordava com o som distante de um acordeão tocando fado na rua abaixo, uma melodia que, outrora melancólica, agora soava como um hino de vitória. Ao seu lado, Tomás dormia profundamente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, o braço estendido possessivamente sobre a cintura de Miguel. O arquiteto, com seus cabelos desgrenhados e a barba por fazer, parecia vulnerável à luz suave, um contraste com o homem confiante que conquistara salas de reunião e corações relutantes. Miguel sorriu, traçando com o dedo o contorno do ombro de Tomás, sentindo a pele morna e o pulsar sutil da veia. Desde o beijo em Sintra, sua relação evoluíra como um bordado meticuloso, camadas de conversas profundas nas noites chuvosas, passeios de mãos dadas pelo castelo de São Jorge, onde turistas fingiam não notar, mas locais sorriam em solidariedade, e momentos de tensão que testavam, mas fortaleciam. Não era perfeito, havia noites em que Tomás acordava suando, assombrado por sonhos com João e a pressão familiar, e Miguel, por sua vez, lutava com inseguranças resgatadas de relacionamentos passados, onde o amor que era tratado como experimento passageiro. Mas eles desciam juntos, consultando Lúcia para conselhos afiados e Sofia, via chamadas de vídeo, para perspectivas externas que mantinham o equilíbrio. Levantando-se com cuidado para não acordar Tomás, Miguel foi à cozinha minúscula, onde preparou 2 cafés fortes, o ritual matinal que ancorava seus dias. O aroma de grãos moídos na hora misturou-se ao cheiro de pão fresco da padaria da esquina, e ele pensou no quanto Lisboa os moldara, a cidade eterna, com suas 7 colinas como os altos e baixos de qualquer amor verdadeiro. Enquanto a cafeteira borbulhava, seu telefone vibrou sobre a mesa de madeira marcada por anos de esboços. Era uma mensagem de Dona Isabel, a senhora do avião: queridos, venham ao Porto no mês que vem. Tenho uma surpresa para o centro, algo que calará preconceitos como aquele comissário chato. Miguel riu baixinho, imaginando a idosa com seu fogo nortenho, agora patrona oficial de suas causas. Tomás acordou com o cheiro, espreguiçando-se como um gato preguiçoso. Bom dia, meu bordador de sonhos, murmurou ele, aproximando-se por trás e beijando o pescoço de Miguel, um gesto terno, cheio de afeto cotidiano. O que Dona Isabel aprontou agora? Um vitral com a cara do comissário, talvez. Eles riram, sentando-se à mesa improvisada, uma porta velha sobre caixotes, e conversaram sobre o dia. Miguel tinha uma reunião com uma galeria no Chiado para expor sua nova coleção, Fios Invisíveis, inspirada em narrativas quer portuguesas ocultas, de marinheiros do século XVI que amavam além das velas. Tomás, por sua vez, lidaria com revisões no projeto de expansão do centro, agora um farol para artistas de todo o país. Mas sob a leveza, um conflito sutil fermentava. Durante o café, Tomás hesitou antes de dizer: meu pai ligou ontem. Quer que eu vá a Évora para o aniversário da mãe? Sozinho, claro. Diz que família é tradição, não exibição. Miguel pausou, a colher de açúcar parando no ar: e você vai? A pergunta saiu mais afiada do que pretendia, carregada das velhas feridas de exclusão. Tomás suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu quero ir, mas com você. Mostrar que somos reais,
não um escândalo. Mas e se ele? Se eles nos quebrarem de novo? O silêncio que se seguiu foi denso, como a névoa de Sintra, forçando-os a confrontar o abismo entre aceitação e rejeição. Miguel pousou a xícara, os olhos fixos nos de Tomás. Nós já fomos quebrados antes, eu no colégio, você com João. Mas isso é nossa escolha. Se formos, vamos inteiros, ou não vamos. Tomás assentiu, puxando Miguel para um abraço apertado, o cheiro de café e colônia misturando-se em um bálsamo. Você tem razão. Vamos planejar como uma estrutura, alicerces fortes, vigas de honestidade. Riram da metáfora arquitetônica, mas o peso permaneceu, um lembrete de que o amor, mesmo profundo, era uma construção em progresso. A tarde levou Miguel à galeria no Chiado, um espaço elegante com paredes brancas e spots de luz que destacavam suas peças, jaquetas com bordados de mapas estilizados, onde rotas marítimas se entrelaçavam em abraços humanos, simbolizando descobertas além do horizonte e do armário. A curadora, uma mulher de meia-idade chamada Ana, com óculos de armação vermelha e um sotaque alentejano suave, circulava com ele, admirando. Isso é revolucionário, Miguel. Evoca o saudoso António Boto, mas com toques modernos, que era irresiliente. Enquanto arrumavam as vitrines, Ana confidenciou: eu perdi um irmão para o preconceito nos anos 80. Ele se escondeu tanto que se perdeu. Seu trabalho cura isso. As palavras tocaram Miguel profundamente, evocando sua própria jornada. Naquela noite, ele contou a Tomás durante o jantar em uma tasca escondida numa oraria, onde pratos de bacalhau à brás dividiam a mesa com histórias. Ana disse que cura. Mas e se não curar tudo? E se Évora nos machucar? Tomás mastigou pensativo, depois respondeu: cura não é apagar cicatrizes, é usá-las como textura. Como nos seus bordados. Eles brindaram com vinho verde, mas o conflito familiar pairava como uma sombra, prometendo o próximo teste. O convite para Évora chegou como uma carta selada com cera, entregue por um mensageiro idoso que cheirava a terra e uvas maduras. Da família Ribeiro, anunciou ele, e Miguel sentiu o estômago apertar ao abri-la. Caligrafia elegante convidando Tomás e seu companheiro para o aniversário de 60 anos da mãe, em uma vinícola centenária. Venham. Conversaremos, terminava o pai, uma concessão mínima após meses de silêncios gélidos. Tomás leu em voz alta, o rosto uma mistura de esperança e apreensão. É um passo, disse ele, mas Miguel viu o tremor em suas mãos. Prepararam-se como para uma batalha emocional. Miguel escolheu uma camisa discreta com bordado sutil de folhas de videira, homenageando a terra alentejana. Tomás optou por um blazer simples, sem gravata, sinal de rebeldia contida. A viagem de trem de Lisboa a Évora foi um interlúdio tenso, paisagens de oliveiras retorcidas desfocando pela janela, enquanto eles seguravam mãos em silêncio, trocando olhares que diziam: estamos juntos. Chegando à estação de azulejos desbotados, um táxi os levou à vinícola, um casarão de paredes caiadas e pátios de pedra, onde o ar cheirava a mosto fermentando e jasmim noturno. A família esperava no salão principal, iluminado por candelabros de ferro forjado, a mãe de Tomás, Dona Maria, com seu vestido florido e sorriso tímido, o pai, Sr. Ribeiro, rígido em sua camisa engomada, barba grisalha e olhos que avaliavam como um inspetor de vinhos, e primos distantes, murmurando cumprimentos. Bem-vindos, disse Dona Maria, abraçando Tomás e hesitando antes de beijar as bochechas de Miguel. Você é o designer, não? Ouvi falar do seu trabalho em Sintra. Belo. O pai grunhiu um boa noite, apertando a mão de Miguel com força excessiva, um teste de submissão. O jantar desenrolou-se em uma mesa longa, sob tetos abobadados que ecoavam risadas forçadas. Pratos de porco preto assado e queijos locais circulavam, regados a tintos robustos do Alentejo. Tomás sentou-se ao lado do pai, Miguel entre Dona Maria e uma prima curiosa, Clara, que sussurrou: meu irmão é gay, vive em Amsterdão. É corajoso, como vocês. As conversas fluíram em ondas, histórias de colheitas passadas, anedotas da Revolução dos Cravos, mas o elefante na sala, a relação deles, pairava. Então, após a sobremesa de sericaia com ameixas, o Sr. Ribeiro ergueu a taça. Um brinde à família. E há mudanças. As palavras saíram engasgadas, mas foram um começo. Depois, no pátio sob as estrelas, o confronto veio. O pai puxou Tomás para o lado, mas Miguel seguiu, recusando-se a ser excluído.
você está destruindo nossa linhagem, sibilou o Sr. Ribeiro. Casar, ter herdeiros, isso é tradição. Tomás rebateu, voz firme, tradição é amor, pai. Miguel me dá isso, mais do que qualquer herdeiro. Se não aceita, perca-nos. O silêncio esticou-se, quebrado apenas pelo coachar de rãs no vinhedo. Então, surpreendentemente, Dona Maria interveio. Eu amei seu pai apesar de suas durezas. Deixe-os amar, Antônio. Ou perca o que resta. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do homem, e ele estendeu a mão a Miguel. Desculpe. Eu. Aprendo devagar. O abraço que se seguiu foi desajeitado, mas real, um passo sobre o precipício. De volta ao trem naquela noite, Tomás chorou no ombro de Miguel. Você foi minha âncora. O designer beijou sua testa. E você, minha videira. Crescemos juntos. O conflito familiar, outrora uma barreira, agora era ponte, fortalecendo seu laço. De volta a Lisboa, a vida pulsava com novos ritmos. A exposição de Miguel no Chiado atraiu multidões, críticas elogiando os fios que tecem identidades ocultas. Tomás expandiu o centro, convidando artistas como Lúcia para performances de drag que misturavam fado e vogue. Mas um novo conflito surgiu, uma oferta de trabalho para Tomás em Barcelona, um projeto de restauração gótica que poderia catapultar sua carreira, mas separá-los por um ano. É uma oportunidade, disse ele uma noite, no terraço do apartamento, com a cidade brilhando abaixo como um mar de luzes. Miguel sentiu o pânico subir. E nós? Depois de tudo, uma cidade nos divide. A discussão durou horas, vozes e quando nas ruelas adormecidas, Miguel temia abandono, ecos de Sofia partindo para Berlim, Tomás lutava com ambição versus amor. Eu não sou João, fugindo, defendeu-se ele. Mas e se o sucesso nos mudar? No auge, Miguel gritou, sucesso sem você é vazio. Tomás silenciou com um beijo urgente, lágrimas misturando-se. Então recuso. Lisboa é nosso lar, você é meu projeto eterno. A decisão veio no amanhecer, Tomás declinou a oferta, optando por um contrato local que permitia colaborações conjuntas. O alívio os uniu mais, transformando medo em gratidão. Meses depois, no Porto com Dona Isabel, a surpresa revelou-se, uma doação para um festival que era anual, inspirado no acidente do avião. Para calar cabines inteiras, brincou ela, e eles riram, brindando à resiliência. Seu amor, agora maduro, navegava calmarias e tempestades com graça. Em uma noite de verão, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, Tomás ajoelhou-se, não com anel, mas com um esboço, um anel bordado, fio a fio. Case comigo, Miguel. Não por tradição, mas por nós. Lágrimas de alegria caíram, e o sim ecoou como um fado vitorioso. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. A brisa salgada do Tejo soprava suave pelo terraço do mirador da Senhora do Monte, carregando o aroma de jasmim e mar, enquanto as luzes de Lisboa piscavam como estrelas caídas aos pés dos amantes. Miguel segurava o esboço nas mãos trêmulas, um anel delicado, traçado com linhas precisas que evocavam videiras entrelaçadas com âncoras, símbolos de suas raízes alentejanas e marítimas, bordados em um amor que desafiara céus turbulentos e solos áridos. Sim, repetiu ele, a voz embargada pela emoção, puxando Tomás para um abraço que selava não só um noivado, mas uma promessa de navegar juntos as correntes imprevisíveis da vida que era em Portugal. Ao redor, um casal de turistas idosos aplaudiu baixinho, e um grupo de jovens com bandeiras arco-íris ergueu garrafas de vinho em saudação silenciosa. Lisboa, em sua efervescência noturna, celebrava-os como parte de sua tapeçaria vibrante. Os dias seguintes foram um vórtice de planejamento discreto, tingido pela euforia cautelosa de quem aprendera que a felicidade, para os marginalizados, era uma conquista frágil. Miguel confidenciou primeiro a Lúcia, encontrando-a no privé durante uma noite de karaoke onde drags lip-syncavam Amália Rodrigues com maquiagem borrada e corações expostos. Ele pediu, gritou Miguel sobre a batida de gaivota, e Lúcia, em seu vestido de penas iridescentes, envolveu-o em um abraço que cheirava a glitter e gin. Finalmente, miúdo. Mas nada de cerimônia cafona, algo autêntico, como vocês, fado e fogos no Tejo. Sofia, conectada por vídeo de seu ateliê em Berlim, chorou pixeles de alegria, volto para ser madrinha. Vocês merecem isso, amor que borda feridas em arte.
Tomás, por sua vez, ligou para a mãe primeiro, a voz tremenda ao contar a Dona Maria. Ele disse sim, mãe. Queremos algo simples, na vinícola talvez. Houve uma pausa, depois um soluço feliz. Ah, filho. Seu pai. Ele está mudando. Vem, tragam o noivo. Plantaremos uma videira para vocês. O pai, ao fundo, resmungou algo sobre tradições evoluindo, mas era progresso, um vinho envelhecido ganhando notas doces. A notícia se espalhou como vinho derramado. Dona Isabel insistiu em bancar o banquete no Porto, e até o comissário do avião, demitido após uma campanha viral de passageiros, enviou uma carta anônima de desculpas, encontrada por acaso em uma pilha de correio. Mas o idílio foi interrompido por um conflito inesperado, nascido das profundezas do passado de Miguel. Durante uma visita ao estúdio no Chiado, onde rolos de tecido azul celeste para as alianças de casamento se acumulavam, um pacote chegou, uma caixa velha, endereçada de Coimbra, do colégio interno onde ele sofrera bullying por sua diferença. Dentro, cartas amareladas de um antigo colega, Rui, o garoto que o protegera nas noites de sussurros poéticos, mas traíram ao espalhar rumores para se salvar. Eu errei, Miguel. Vi sua exposição online. Estou fora agora, em Faro, com meu parceiro. Desculpe. Podemos conversar. As palavras reabriram cicatrizes, e Miguel, sentado entre tecidos, desabou em pranto silencioso quando Tomás entrou. Quem é Rui? Perguntou Tomás suavemente, ajoelhando-se ao lado, limpando lágrimas com o polegar. Miguel entregou as cartas, a voz rouca, meu primeiro amor, ou ilusão. Ele me salvou do inferno do colégio, mas me jogou nele por medo. Como supero isso agora, antes de nos casarmos? E se eu trouxer bagagens que nos afundem? Tomás leu em silêncio, o rosto sombrio refletindo sua própria história com João. Bagagens nos definem, mas não nos prendem. Ligue para ele. Feche o ciclo, como eu fiz. Eu estarei aqui, seu porto seguro. O conselho era sábio, mas o medo de Miguel era um monstro. Reviver a traição poderia manchar o futuro radiante. Dias depois, Miguel marcou um encontro em Faro, uma viagem solitária de trem ao sul, onde o Algarve se estendia em falésias douradas e mar turquesa, um contraste poético com as sombras internas. Rui esperava em um café à beira-mar, mais velho, com cabelos grisalhos e um parceiro ao lado, um pescador de olhos bondosos chamado Vasco. Obrigado por vir, disse Rui, voz trêmula. Eu era um covarde. No colégio, eu te amava, aqueles poemas de pessoa que líamos. Eram para nós. Mas o medo. A igreja, os padres. Me quebrou. As confissões fluíram como ondas, remorsos, terapias tardias, uma vida reconstruída em honestidade. Miguel ouviu, coração apertado, e finalmente falou, você me quebrou também. Mas eu me refiz, em Lisboa, com arte, com Tomás. Isso não apaga, mas libera. O abraço de despedida foi catártico, salgado de lágrimas e mar, e Miguel voltou a Lisboa mais leve, como se tivesse bordado uma cicatriz em padrão decorativo. Contou tudo a Tomás naquela noite, no terraço sob estrelas, vinho do Alentejo aquecendo as veias. Obrigado por me empurrar, disse ele, beijando Tomás devagar. Você me faz inteiro. O arquiteto sorriu, traçando o esboço do anel no braço de Miguel. E você, me faz sonhar além das paredes. O planejamento do casamento ganhou ímpeto, uma tapeçaria de elementos pessoais, cerimônia na vinícola dos Ribeiro, com Dona Maria bordando um mantel de altar com padrões que eram inspirados em Miguel, recepção no Porto com Dona Isabel orquestrando um fado especial, cantado por uma artista transemergente. Lúcia projetaria os convites, cartões com mapas estilizados de suas jornadas, de avião turbulento a colinas alentejanas. Mas um novo conflito surgiu das sombras da sociedade, um artigo difamatório em um tabloide conservador de Lisboa, o casamento gay que desafia tradições sagradas, escrito por um colunista anónimo que vazava detalhes da cerimônia, pintando-os como ativistas radicais corrompendo a herança portuguesa. A raiva ferveu em Miguel ao ler no estúdio, jogando o jornal no chão. Eles nos reduzem a caricaturas de novo. Depois de tudo, o avião, Évora, Sintra. Tomás, chegando para uma reunião, pegou o papel e amassou, olhos flamejantes. Ignoramos. Ou lutamos? O debate escalou para uma discussão acalorada. Miguel queria uma resposta pública, uma postagem viral expondo o preconceito,
Tomás defendia discrição. Não queremos alimentar o ódio antes do dia. Vozes se ergueram, e quando nas ruas estreitas, até que Miguel gritou, discrição me escondeu por anos. Eu me cansei de ser invisível. Tomás recuou, ferido, e eu. Meu medo não é discrição, é perder você para a fúria deles. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso, um abismo aberto por medos não ditos. Eles se separaram por uma noite, Miguel no sofá do estúdio, Tomás em Alcântara, ruminando solidão. Na madrugada, Lúcia apareceu na porta de Miguel com gin e sabedoria drag. Amor, o ódio é barulho. Vocês são sinfonia. Ligue para ele, vulnerabilidade é a verdadeira rebelião. Descando com mãos trêmulas, Miguel deixou uma mensagem. Eu te amo demais para deixar o medo vencer. Vamos responder juntos, com arte, não raiva. Tomás chegou ao amanhecer, olhos vermelhos, e eles se abraçaram sob a luz rosada. Uma exposição conjunta, propôs ele. Peças que contam nossa história, do chute no assento ao sino miradouro. Deixamos o tabloide murchar na própria veneno. Miguel assentiu, lágrimas caindo. Sim. Amor como resposta. O conflito os uniu mais, transformando veneno em combustível. A resposta veio na forma de Fios de União, uma pop-up gallery no Chiado dias antes do casamento, vestidos de Miguel com bordados de manchetes difamatórias transformadas em asas de borboletas, maquetes de Tomás de estruturas quebradas reconstruídas em arcos de triunfo. A imprensa, a boa, cobriu com fervor, e o tabloide silenciou, envergonhado. Dona Isabel riu ao ler, calaram a cabine de novo. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sobre Évora como uma bênção alentejana. Na capela da vinícola, restaurada por Tomás com vitrais de corações tecidos, convidados se reuniram, Lúcia em smoking reluzente, Sofia de volta com um buquê de flores silvestres, Rui e Vasco de Faro como testemunhas surpresa. Dona Maria caminhou com Miguel pelo eslo de pétalas de oliveira, sussurrando, você é família agora. O pai de Tomás, ao lado do filho, piscou um olho úmido, aceitação plena. Os votos foram poesia viva, Tomás prometeu construir com você, tijolo por emoção, Miguel, bordar nossos dias em eternidade. O beijo, sob aplausos e fado suave, foi o clímax, um acidente transformado em legado. A recepção no pátio explodiu em danças, contradanças que eram misturadas a valsa alentejana, vinhos fluindo como rios de perdão. Na lua de mel em Sintra, caminhando pelos jardins úmidos, Miguel e Tomás plantaram uma semente, literal e metafórica. Do acidente ao para sempre, brindou Tomás. Miguel sorriu, e além. Seu amor, forjado em que cidade, era agora uma videira robusta, frutificando contra todas as ODS. Fim da parte 3, aproximadamente 1000 palavras. Os jardins de Sintra, com suas névoas matinais tecendo véus sobre as ruínas românticas do Palácio da Pena, pareciam um sonho acordado para os recém-casados. Miguel e Tomás passeavam de mãos dadas pelos caminhos de bucho recortado, o ar fresco carregado de eucalipto e mistério, enquanto o sol filtrava através das copas, pintando padrões dançantes no chão musgoso. Era o terceiro dia de sua lua de mel, uma pausa roubada à correria de Lisboa, onde o centro que era agora fervilhava com workshops e exposições, e o estúdio de Miguel recebia encomendas de uma linha de noivas inclusive inspirada em seu próprio vestido de casamento, um conjunto fluido de linho bordado com mapas de corações navegantes. Olhe isso, disse Tomás, parando para colher uma camélia rosada e prendê-la no cabelo de Miguel. Como você, delicado, mas enraizado. Miguel riu, inclinando a cabeça para o beijo que se seguiu, leve como a brisa que agitava as folhas. Enraizado em você, arquiteto. Mas não pense que isso me impede de planejar nossa próxima aventura. Que tal um retiro no Douro? Vinhos, vinhedos, e zero interrupções. Tomás assentiu, os olhos verdes brilhando com cumplicidade. Feito. Mas primeiro, promessas para cumprir, aquela videira que plantamos. Ela vai dar os primeiros frutos no ano que vem. Um vinho nosso, Ribeiro e Santos, talvez. O nome misturado era um selo de união, um elixir de suas histórias entrelaçadas, e eles brindaram com garrafas de água mineral tiradas da cesta de piquenique, rindo da simplicidade. No entanto, mesmo no paraíso de conto de fadas de Sintra, sombras de conflito espreitavam, não entre eles, mas do mundo exterior que se recusava a soltar suas garras. Enquanto descansavam em um banco de pedra sob uma estátua de deus pagão, apropriadamente que era em sua ambiguidade,
o telefone de Tomás vibrou insistentemente. Era o Conselho do Centro em Lisboa, um patrocinador majoritário, uma fundação conservadora ligada a herdeiros industriais, ameaçava retirar fundos após o artigo difamatório pré-casamento. Eles dizem que nosso ativismo pessoal compromete a neutralidade cultural, leu Tomás em voz alta, o tom azedo. Neutralidade. Eles querem silêncio. Miguel sentiu o estômago revirar, o idílio rompido como um bordado desfiado. Não agora, não na nossa lua de mel. Já lutamos tanto, o avião, Évora, o tabloide. Porque eles não param. A frustração borbulhou, e ele se levantou, caminhando agitado pelo caminho. Tomás seguiu, pegando sua mão. Porque o preconceito é como era invasora, sufoca se não cortamos. Mas e se perdermos o centro? É nosso legado. O debate reacendeu velhas inseguranças. Miguel temia que o ativismo os definisse mais que o amor, reduzindo-os a símbolos. Tomás via na luta a essência de sua parceria, o cimento que os unira. Sentaram-se em um pavilhão escondido, cercados por hortênsias azuis que sussurravam segredos ao vento, e desabafaram. Eu casei com você para viver, não só sobreviver, confessou Miguel, voz baixa. Quero dias sem batalhas, piqueniques, esboços, noites de fado sem protestos. Tomás assentiu, traçando círculos no dorso da mão dele, eu sei. Mas o centro é nosso filho, o que construímos do caos. Sem ele, o que resta? A tensão era palpável, um fio esticado prestes a romper, até que Miguel propôs, chame Lúcia e Sofia. Uma videochamada. Precisamos de olhos de fora. Horas depois, conectados de um café local com Wi-Fi caprichoso, as amigas opinaram, Lúcia, feroz, lutem. Drag queens não fogem de reis feios. Sofia, reflexiva, mas escolham batalhas que nutram, não drenem. Talvez uma petição criativa, arte como resposta, de novo. Inspirados, eles retornaram a Lisboa no fim da semana, a lua de mel encurtada mas enriquecida pela resolução. O conflito com o patrocinador escalou em uma reunião tensa no centro, agora um prédio restaurado com paredes de vidro que simbolizavam transparência quier. O representante da fundação, um homem de terno cinza e sotaque beirão seco, cruzou os braços. Seu casamento foi provocativo. Isso afeta nossa imagem. Tomás, ao lado de Miguel, ergueu o queixo. Nossa imagem é inclusão. Se isso ofende, a porta é sua. Miguel complementou com um esboço na mesa, um banner para o centro, bordado com videiras quebrando correntes, capturando a essência de sua jornada. Junte-se ou saia. Mas não cale vozes. O homem saiu bufando, mas a notícia viralizou nas redes portuguesas, fios do Niau Trending, com artistas do Porto ao Algarve doando peças para um leilão de emergência. O centro não só sobreviveu como floresceu, ganhando novos aliados, uma vinícola alentejana rival, irônica e bem-vinda. O conflito, mais uma vez, os elevou, provando que seu amor era resiliente como as colinas de Portugal. Meses se passaram em um ritmo harmonioso, o casamento agora uma memória tecida em rotina afetuosa. Miguel lançou sua linha de noivas no Porto Fashion Week, desfiles sob as pontes do Douro onde modelos de todos os géneros e orientações desfilaram bordados que contavam histórias de uniões improváveis, inspirados no acidente aéreo que os unira. Tomás supervisionava a expansão do centro, adicionando um jardim memorial para vítimas de homofobia, com placas gravadas em poemas de Sofia de Melo Breiner, O amor é o mar aberto. Dona Isabel presidia o festival anual, agora um evento de 3 dias com debates, performance e um banquete do acidente, pratos derramados intencionalmente para lembrar que tropeços levam a conexões. Mas o destino, sempre que didático, reservava uma reviravolta pessoal. Miguel descobriu, durante uma consulta rotineira em Lisboa, que carregava uma herança genética de uma condição cardíaca rara, a mesma que levara seu pai pescador prematuramente, anos atrás. Estresse agrava, disse o médico, um homem de barba branca e olhos compassivos. Cuide do coração, literal e figurado. A notícia caiu como uma âncora no peito de Miguel, e ele aguardou por dias, temendo sobrecarregar Tomás com mais uma camada de vulnerabilidade. Finalmente, revelou durante um piquenique no Parque Eduardo VII, sob castanheiras frondosas que derramavam folhas como confetes dourados. Meu coração pode falhar, como o do pai, murmurou ele, voz falhando. Tomás congelou, sanduíche na mão, então largou tudo para abraçá-lo ferozmente. Por que não disse antes?
Nós enfrentamos aviões, tabloides, isso é só mais um projeto. Médicos, dietas, o que for. Mas sob a bravura, o medo brilhava, e se eu te perder? Nosso amor mal começou. Miguel chorou, segurando-o, é por isso que lutei, para ter todos os dias com você. Mas e se o estresse? Nossas batalhas. Acelerarem isso. O conflito interno de Tomás explodiu em uma semana de tensão. Ele insistia em consultas conjuntas, mudando dietas para refeições leves de peixe grelhado e saladas alderdias, mas Miguel resistia, sentindo-se frágil, definido pela doença em vez da arte. Eu não sou paciente, sou parceiro, explodiu ele uma noite no apartamento, pratos de sopa de legumes intocados na mesa. Tomás rebateu, voz quebrada, e eu não sou carcereiro, sou o que te ama o suficiente para lutar pela longevidade. A discussão culminou em portas batidas, noites separadas, Miguel no estúdio, Tomás em Alcântara, ecos de dúvidas antigas. Lúcia interveio, arrastando-os para uma sessão no privé fechado para o evento, vocês são idiotas apaixonados. O coração dele bate por você, Tomás, nutra-o com presença, não pânico. Sofia, de Berlim, enviou um vídeo, minha arte salvou-me de perdas. Façam o mesmo, criem algo da dor. Inspirados, eles se reconciliaram em uma caminhada pelo Tejo ao amanhecer, mãos unidas contra o frio. Vamos documentar isso, propôs Miguel. Uma série de esboços, batidas bordadas, corações em tecidos, celebrando vida apesar das fraquezas. Tomás abraçou a ideia, desenhando plantas para um estúdio adaptado com vistas ao rio, para meditações diárias. O projeto nasceu como terapia, Miguel bordando ritmos cardíacos em seda, transformando monitores em padrões poéticos, Tomás construindo um altar de luzes LED que pulsavam como batimentos. Exposições seguiram, tocando corações em galerias de Coimbra a Faro, e a condição de Miguel estabilizou, o amor, provou-se, era o melhor remédio. Dona Maria enviou ervas alentejanas, para fortificar, e o pai, em uma visita surpresa, confessou, eu ignorei o coração do seu avô. Não erra como eu, filho. Anos fluíram como o Douro em vindima, seu amor amadurecendo em frutos doces. O vinho Ribeiro e Santos lançou-se em uma colheita memorável, rótulo com corações entrelaçados, e o Centro Kier tornou-se modelo nacional, inspirando réplicas em Porto e Faro. Miguel e Tomás adotaram um cachorro resgatado do Barro Alto, um vira-lata Kier chamado Acidente, e noites eram preenchidas com fado caseiro, Tomás cantando rouco enquanto Miguel bordava. Mas a cidade final veio suave, em uma viagem de retorno simbólica, o mesmo voo de Milão a Lisboa, o comissário substituto os reconheceu da história viral. Bem-vindos de volta, senhores. Primeira classe, cortesia da companhia, e um pedido de desculpas oficial. Eles riram, brindando com champanhe, o ciclo fechado. Do chute ao lar, sussurrou Miguel. Tomás sorriu, e voos eternos. O outono em Lisboa chegava como um sussurro dourado, com folhas de plátano caindo preguiçosas sobre as calçadas do Chiado, e o ar carregado de castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes cujas vozes roucas ecoavam como ecos de fado antigo. Miguel e Tomás, agora casados há 2 anos, caminhavam de braços dados pela rua Garrett, o vira-lata Acidente trotando à frente com uma coleira bordada à mão, um padrão de âncoras e videiras que simbolizava suas origens entrelaçadas. O estúdio de Miguel expandira-se para um loft adjacente, onde agora teciam não só roupas, mas instalações interativas para museus, celebrando narrativas GLBT portuguesas esquecidas, de exploradores do século XV cujos diários codificados sussurravam amores masculinos nos mares desconhecidos. Olhe para ele, disse Tomás, apontando para Acidente farejando uma poça recente de chuva. Nosso pequeno revolucionário, adota ruas como nós adotamos causas. Miguel sorriu, apertando o braço do marido, sentindo o calor familiar que ainda acelerava seu coração, agora monitorado com um relógio discreto sob a manga da camisa. A condição cardíaca estabilizara-se com rotinas gentis, yoga ao nascer do sol no Tejo, dietas de azeite de sardinha fresca, mas servira como lembrete diário de gratidão, transformando rotinas em rituais de presença. Ele nos ensina a pausar, respondeu Miguel. Como você me ensina a construir devagar. O loft os esperava com cheiro de pão de milho fresco, assado por Tomás em uma tentativa alentejana de reconectar-se às raízes. Dentro, paredes de tijolo exposto exibiam fotos emolduradas, o beijo em Sintra, o brinde em Évora, Lúcia e Sofia no casamento, todos tecidos em uma colagem que narrava sua odisseia. Mas naquela tarde de sexta, um envelope selado aguardava na mesa de carvalho,
logotipo da Universidade de Coimbra, onde Miguel estudara design antes do Colégio Interno Traumático. Convite para uma palestra, leu Tomás em voz alta, erguendo as sobrancelhas. Perspectivas que na arte portuguesa, de Bota Santos. Eles querem você como orador principal. Miguel pausou, o coração dando um leve salto, não de medo médico, mas de memórias ressurgindo como névoa coimbrense. Coimbra, a cidade das letras e das serenatas estudantis, era onde ele se escondera após o colégio, sendo segredos em tapetes para sobreviver, mas também onde Rui traíra, deixando cicatrizes que o casamento cicatrizara, mas não apagara. Eu não sei se estou pronto para voltar lá. É como revisitar o armário. Tomás sentou-se ao lado, passando o braço pelos ombros dele. Você é o homem que bordou o impossível. Leve-me, seremos uma equipe, como sempre. O apoio era inabalável, mas Miguel sentia o conflito interno, honrar o passado ou fugir para a segurança do presente. Dias se passaram em deliberação, pontuados por jantares com amigos. Lúcia, agora curadora de um museu que era em Porto, vibrou: vai, rainha. Transforma aquela masmorra em palco. Sofia, visitante de Berlim com pinturas novas, aconselhou: a arte é confrontar fantasmas. Pintos com fios coloridos. Inspirado, Miguel aceitou, mas o conflito escalou quando uma carta de Rui chegou: ouvi da palestra. Posso comparecer? Apoiar, como amigos. A menção reabriu feridas, perdão era uma coisa, presença outra. Ele quer redenção, disse Miguel a Tomás naquela noite, deitados na cama com o acidente ronronando aos pés. Mas e se me puxar de volta para o garoto quebrado? Tomás beijou sua têmpora, voz suave no escuro. Você decide os limites. Eu estarei lá, seu guarda-costas, seu amor. A decisão veio em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, onde arcos de pedra sussurravam histórias de fluxos subterrâneos. Miguel convidou Rui, mas com condições, uma conversa prévia, longe dos holofotes. O encontro marcou em um café discreto de Coimbra, dias antes da palestra, com o Mondego fluindo preguiçoso abaixo das janelas em arco. Rui chegou com Vasco, flores silvestres na mão, um gesto humilde. Não espero perdão total, disse ele, olhos envelhecidos pela sabedoria tardia. Mas ver você brilhar me faz querer aplaudir, não roubar o show. A conversa foi um bordado delicado, remorsos revistos, lições compartilhadas, limites traçados. Somos sobreviventes, concluiu Miguel, apertando a mão de Rui. Mas meu palco agora é meu. Aliviado, ele se preparou para a palestra, tecendo slides com imagens de seus trabalhos, jaquetas que capturavam o espírito devoto, poemas bordados em seda que desafiavam silêncios salazaristas. Tomás ajudou com a estrutura, transformando-a em uma jornada arquitetônica, do alicerce da dor à cúpula da liberdade. O dia da palestra amanheceu chuvoso, típico de Coimbra outonal, com estudantes de capas negras correndo pelas ruas íngremes como fantasmas acadêmicos. O auditório da universidade, com tetos altos e ecos veneráveis, lutou-se, jovens que com pins arco-íris, professores curiosos, até ex-colegas do colégio que Miguel reconhecera na plateia, incluindo um padre reformado que piscara em apoio. Rui sentou-se na terceira fila com Vasco, um farol discreto. Quando Miguel subiu ao púlpito, coração batendo firme mas constante, Tomás no canto ergueu o polegar, âncora invisível. As artes portuguesas não são anomalia, são o fio invisível da tapeçaria nacional, começou ele, voz e quando com autoridade conquistada. Projetou imagens, seus bordados como mapas de amores navegantes, instalações de Tomás como refúgios abertos. A plateia prendia a respiração, e quando mencionou o acidente do avião, um tropeço que calou preconceitos e abriu corações, aplausos irromperam. No QIA, uma estudante perguntou: como supera traições passadas? Miguel olhou para Rui, depois para Tomás. Com fios novos, sendo perdão seletivo, mas nunca esquecendo a força. A palestra foi um triunfo, manchetes em jornais de Aveiro a Évora elogiando o bordador que reconstrói histórias. Mas o verdadeiro clímax veio pós-evento, em um jantar com a turma informal. Rui se aproximou, lágrimas nos olhos. Você brilhou. Obrigado por me deixar ver. O abraço foi breve, mas curador, um ciclo fechado sem amargor. De volta ao trem para Lisboa, Miguel encostou a cabeça no ombro de Tomás. Obrigado por me segurar. Coimbra não me quebrou, me reconstruiu.
O conflito resolvido impulsionou novos horizontes. Inspirados, eles lançaram um workshop itinerante, sendo legados, viajando de Coimbra a Faro, ensinando artistas que era abordar e construir suas narrativas. Dona Isabel juntou-se em Porto, contando histórias de sua juventude revolucionária, e o pai de Tomás, agora avô honorário de acidente, enviou vinhos para sessões. Mas uma reviravolta xidática aguardava. Durante uma parada em Évora, Tomás recebeu uma oferta irrecusável: chefiar a restauração do Convento de Cristo em Tomás, um sítio unesco com ecos templários que era ocultos, mas exigindo 6 meses em residência. É o ápice da carreira, confessou ele a Miguel em uma noite de estrelas no vinhedo familiar. Mas nos separa, de novo. Miguel sentiu o eco de Barcelona, o pânico de separações passadas. E nosso ritmo? Acidente, o loft, nossos rituais. A discussão floresceu em camadas. Tomás via a oportunidade de legado compartilhado. Miguel poderia visitar, bordar temas medievais que era para o convento. Miguel temia o vazio, o coração acelerando com stress. Eu te amo demais para pausas longas, admitiu ele, voz tremendo. Horas de conversa sob as videiras levaram um meio termo. Tomás aceitou, mas com cláusulas de fins de semana em Lisboa, e Miguel projetaria uma instalação permanente para o convento, corações templários, fios de sendo amores proibidos nas sombras históricas. Dona Maria abençoou: separações tecem saudades, o melhor vinho. O conflito, mais uma vez, os enriqueceu, provando que amor era adaptação, não rigidez. 6 meses voaram em cartas bordadas e videochamadas ao luar de Tomás, onde Tomás descobria afrescos codificados de fraternidades masculinas, enviando fotos para Miguel transformar em arte. Reuniões em Lisboa eram fogos de reencontro, piqueniques com acidente, fado sussurrado. O projeto culminou em uma exposição conjunta no convento, bordados de Miguel drapejando arcos restaurados por Tomás, atraindo turistas e estudiosos. Críticos chamaram de uma união que reconstrói Portugal. De volta ao loft, com acidente lambendo pratos vazios, eles brindaram ao retorno. De aviões a conventos, riu Tomás. Miguel piscou, sempre voando juntos. Seu amor, agora uma videira madura, frutificava em legados eternos. A primavera irrompia em Lisboa como uma declaração ousada, com jacarandas explodindo em nuvens roxas pelas avenidas do Príncipe Real, e o ar vibrando com o zumbido de abelhas e conversas animadas em terraços de cafés. Miguel e Tomás, retornando da efervescência do projeto em Tomar, sentiam a cidade como uma amante reencontrada, ruas que os conheciam por nome, ruelas que guardavam sussurros de seus primeiros beijos. O loft no Chiado agora ecoava com planos maiores, sendo legados, expandira-se para uma rede nacional, com capítulos em 7 cidades, e acidente, o vira-lata fiel, ganharam um irmãozinho, uma gatinha resgatada chamada Videira, cujos miados pontuavam noites de esboços e blueprints. Uma manhã de sábado, enquanto Tomás preparava ovos mexidos com coentros frescos, uma receita alentejana herdada da mãe, Miguel folheava o jornal no balcão, parando em uma matéria sobre o aniversário de 50 anos da descriminalização da homossexualidade em Portugal. Olhe isso, disse ele, passando a página. Eventos por todo o país, marchas, exposições. O centro nosso é destaque. Tomás sorriu, virando os ovos com destreza. E nós, oradores convidados em Lisboa. Perfeito timing, nosso vinho lança na festa. O Ribeiro e Santos, agora em sua terceira safra, rotulara garrafas comemorativas com corações bordados em relevo, um tributo líquido à jornada que era portuguesa. Mas o artigo continha uma sombra, menção a um grupo conservador ressurgente, guardiões da tradição, protestando contra os eventos, e quando retórica salazarista disfarçada de preservação cultural. Eles marcham em Coimbra amanhã, murmurou Miguel, o apetite diminuindo. Como fantasmas que não morrem. Tomás pousou a espátula, o rosto sério. Ignoramos. Ou confrontamos. Já vencemos tanto, não queremos reviver batalhas. O conflito era familiar, mas agora tingido de fadiga acumulada. Após Tomás, ambos ansiavam por calmaria, dias de bordar sem pressa, construir sem demolições emocionais. A discussão se estendeu pelo café, acidente farejando migalhas aos pés. Miguel defendia engajamento: se calamos, eles ganham voz. Vamos à marcha, com arte, não punhos. Tomás hesitava, tocando o relógio cardíaco de Miguel, e seu coração. Estresse de multidões, confrontos. Lembra o último pico. A preocupação era amor, mas feria a independência de Miguel.
Eu não sou frágil, rebateu ele, voz subindo. Você me ama ou me protege como um projeto inacabado. Tomás recuou, olhos magoados. Eu protejo porque amo, porque quase te perdi uma vez. O ar pesou, e eles saíram para uma caminhada, deixando o café esfriar. Pelo Rocio, sob a estátua de Camões que velava poetas proibidos, desabafaram. Eu temo perder você para o ativismo, confessou Tomás. Ou para o silêncio, que nos separa devagar. Miguel parou, virando de frente. Então vamos juntos, mas em nossos termos. Uma instalação surpresa na marcha, fios pendurados com mensagens de sobreviventes, como bandeiras vivas. Tomás assentiu, o sol refletindo em seus olhos. E eu desenho os suportes, estruturas que sustentam, não combatem. O meio-termo os uniu, transformando medo em criação. A marcha em Coimbra foi um mar de cores, arco-íris tremulando contra o céu nublado, cantos de A Portuguesa, reescrita com versos que famílias como a dos Ribeiro marchando ombro a ombro. Os guardiões da tradição protestavam na calçada oposta, cartazes raivosos, mas a instalação de Miguel e Tomás, fios tecidos pendurados em arcos leves, cada um com uma história bordada, do armário ao altar, acidente que salvou, calou-os visualmente. Uma ativista idosa, eco de Dona Isabel, tocou um fio, isso é mais forte que ódio. A mídia capturou, e os guardiões murcharam, sua marcha ofuscada pela arte. De volta a Lisboa, o lançamento do vinho no centro foi celebração pura, Dona Maria dançando contradança com Lúcia, Sofia brindando de longe, Rui enviando saúdes de Faro. Mas uma reviravolta pessoal veio suave, durante a festa, Miguel sentiu uma palpitação, não crise, mas lembrete. Tomás o levou para o jardim, mão no peito. Respire comigo. Na calmaria, Miguel sussurrou, quer filhos, não biológicos, mas adotados. Um legado vivo. Tomás piscou, lágrimas brilhando. Sim. Uma família tecida, como nós. O processo de adoção começou devagar, camadas de burocracia portuguesa testando paciência. Conflitos surgiram, avaliações sociais questionando estabilidade ecos de preconceitos velados. Eles duvidam de nós como pais, explodiu Miguel em uma sessão, punho cerrado. Tomás acalmou, mostramos com ações, voluntariamos no centro, mostramos nosso lar. Meses de visitas a orfanatos, histórias de crianças marginalizadas por orientação dos pais biológicos, forjaram empatia profunda. Finalmente, veio Sofia, uma menina de 8 anos de Beja, com olhos castanhos como os de Miguel e riso contagiante, órfã de uma mãe lésbica estigmatizada. A adoção foi batalha emocional, audiências onde defenderam seu amor como base sólida, testemunhos de Dona Isabel e Lúcia como tias honorárias. Nós não somos perfeitos, disse Tomás ao juiz, mas ensinamos resiliência, como Portugal ensinou a nós. A aprovação veio como um sim celestial, e Sofia entrou em suas vidas como uma flor selvagem, videira e acidente adotando-a instantaneamente. Os primeiros meses foram caos afetuoso, noites de histórias bordadas, caminhadas com 3 corações batendo em uníssono. Conflitos familiares, Sofia chorando saudades da mãe, Miguel equilibrando estúdio e paternidade, testaram, mas fortaleceram. Você é nosso fio dourado, disse Tomás a ela uma noite, e Sofia, aninhada, respondeu, e vocês, meu castelo. Anos depois, com Sofia agora adolescente dançando fado no bairro alto, Miguel e Tomás olhavam o Tejo do terraço, videiras maduras em vasos ao lado. Do assento chutado a esta família, refletiu Miguel. Tomás beijou sua mão, acidentes perfeitos. Seu amor, eterno como Lisboa, tecia legados infinitos.